Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu celular vibrou enquanto eu revisava alguns projetos antigos no meu escritório em Lisboa. Olhei para a tela e vi o nome Miguel piscando. Um aperto inesperado surgiu no peito. Meu filho, com seus 24 anos cheios de energia, parecia diferente na ligação de hoje, como se carregasse um segredo ou um pedido que não conseguia dizer a ninguém mais. Mãe, eu preciso disso de você, disse ele, e eu notei a hesitação na sua voz. Uma mistura de urgência, nervosismo e confiança. Meu coração acelerou. Segurei o telefone mais firme. Isso precisa ser importante, pensei. Miguel sempre foi independente, decidido, e agora estava me pedindo ajuda para organizar o próprio casamento. Por um instante, senti uma mistura de orgulho e medo. Orgulho de ele confiar em mim, medo do que isso significava. Envolver-me em algo grandioso e emocional. Claro, querido, respondi, tentando soar calma, embora dentro de mim uma tempestade tivesse começado. O que você quer que eu faça? Ele começou a detalhar tudo. O local à beira do rio Tejo, as flores delicadas que desejava, a música que imaginava para a cerimônia, o estilo do bolo, as cores da decoração, cada pequeno detalhe que para ele parecia essencial. Eu anotava mentalmente, e mesmo com a ansiedade, uma centelha de alegria me invadiu. Miguel confiava em mim não apenas como mãe, mas como alguém capaz de transformar sonhos em realidade. Quando desliguei o telefone, sentei-me na minha varanda. O Tejo refletia o pôr do sol, tingindo o céu de laranja e rosa, e eu senti algo estranho, uma mistura de nostalgia e excitação. Lembrei-me da minha própria juventude, das festas que organizava para os amigos, das noites em que me sentia viva e capaz de tudo. A vida, que parecia tão previsível, agora se abria diante de mim como um caminho cheio de possibilidades. Na manhã seguinte, comecei a pesquisar fornecedores e locais. As primeiras ligações foram um desastre cômico. O florista confundiu as datas e quase enviou arranjos para outra cidade. O decorador riu da minha ideia de velas suspensas. A empresa de bolos me ligou dizendo que a receita especial não estava disponível. Cada contratempo me arrancava um suspiro, mas também me fazia rir de mim mesma. Senti aquela mistura de tensão e prazer que há muito tempo não experimentava. Enquanto caminhava pelas ruas de Alfama, observando as fachadas coloridas, os azulejos antigos e os barcos flutuando suavemente no rio, percebi que este trabalho não se tratava apenas do casamento de Miguel. Era uma oportunidade de me reconectar comigo mesma, com minha criatividade, minha energia e, de certa forma, com a mulher que eu havia sido antes da rotina me engolir. No meio desses pensamentos, uma lembrança inesperada surgiu. João, meu antigo amor, que eu não via há mais de uma década, dono da agência de eventos que Miguel havia mencionado. Um sorriso involuntário escapou dos meus lábios. Quem diria que um pedido do meu filho me faria revisitar memórias tão vivas e emoções que pensei terem desaparecido para sempre? Naquela tarde, entre listas de fornecedores, e-mails e pequenas confusões com contratos, percebi que estava sentindo algo que há muito não sentia. Emoção genuína, aquela mistura de nervosismo e expectativa que faz o coração bater mais rápido. Algo me dizia que esta jornada iria além de flores e convites, que talvez eu estivesse prestes a redescobrir partes de mim mesma que ficaram guardadas no passado. Quando finalmente fechei meu caderno e olhei novamente para o rio, senti uma determinação silenciosa crescer dentro de mim. Era hora de aceitar o desafio, não apenas como mãe, mas como Helena, uma mulher que ainda podia se surpreender, amar e se reinventar. Eu não sabia ao certo o que viria a seguir, mas algo me dizia que a frase de Miguel, "Mãe, eu preciso disso de você", seria o ponto de partida de mudanças profundas na minha vida. Enquanto o céu escurecia e as luzes da cidade começavam a refletir no Tejo, uma sensação de expectativa tomou conta de mim. Algo grande estava para acontecer. Algo que não apenas organizaria o casamento de meu filho, mas também reacenderia a chama da minha própria história.
Eu mal podia imaginar o que o futuro reservava, mas sentia que nada seria igual depois daquele momento. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha de expectativa. O dia prometia ser cheio de decisões importantes. Visitas a lugares, reuniões com fornecedores, ajustes de listas. Porém, algo em meu coração parecia mais inquieto do que o normal. Talvez fosse a lembrança de João, o antigo amor que Miguel mencionara sem perceber. Ou talvez fosse o pressentimento de que aquele casamento mudaria mais do que a vida do meu filho. Meu telefone vibrou novamente. Era a agência de João. Hesitei por um instante antes de atender, e então ouvi a voz familiar, mas levemente diferente do que eu lembrava. Olá, Helena, disse ele, com aquela entonação calma e confiante. Miguel me falou que você iria ajudar na organização do casamento. Pensei que poderíamos conversar sobre os detalhes. Meu coração deu um salto. Por um momento, esqueci de respirar. João estava ali, na minha frente, através do telefone, e algo dentro de mim se remexeu. Claro, João. Vamos marcar um encontro, respondi, tentando soar natural, mas minha voz traía um pouco da minha excitação. Marcamos de nos encontrar em um café perto do bairro da Baixa, com vista para a Praça do Comércio. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, com o sol refletindo nas fachadas antigas, senti uma mistura de ansiedade e nostalgia. Cada passo parecia me levar mais fundo no passado, na memória de alguém que um dia foi parte essencial da minha vida. Quando entrei no café, João já estava lá, sentado à mesa, olhando para a rua. Ele se levantou ao me ver, e por um instante, parecia que os anos não haviam passado. Um sorriso tímido se formou nos seus lábios. Helena, disse ele, quase sussurrando. Quanto tempo? João, respondi, sorrindo de volta, sentindo um calor subir às minhas bochechas. Realmente, quanto tempo? Sentamos e começamos a conversar sobre o casamento de Miguel. João apresentava suas ideias com profissionalismo, mas também com aquela leveza que sempre me atraíra. Falávamos de flores, cores, disposição das mesas e da cerimônia à beira do Tejo. Mas, a cada gesto, a cada olhar, sentia a tensão silenciosa entre nós, aquela familiar sensação de que algo não dito ainda existia. Enquanto ele falava sobre fornecedores e logística, eu me peguei lembrando das nossas próprias aventuras no passado. Noites de risos, conversas intermináveis sobre sonhos e planos, aquela sensação de que juntos podíamos conquistar o mundo. Um sorriso involuntário escapou sem que eu percebesse, e João, percebendo, sorriu também, ligeiramente envergonhado. Entre uma pausa e outra, surgiu uma situação engraçada. João, tentando demonstrar um arranjo de flores imaginário, acabou derrubando sua xícara de café. O líquido espalhou-se pelo guardanapo, e ambos rimos da situação, esquecendo por alguns segundos o peso das memórias que nos cercava. Aquilo me fez perceber que, apesar dos anos e das mudanças, a química entre nós ainda existia, silenciosa, porém presente. Depois do café, fomos visitar alguns lugares sugeridos para a cerimônia. O primeiro local, um espaço charmoso com vista para o rio, parecia perfeito. Mas, durante a visita, percebi que João ainda guardava a mesma atenção aos detalhes que sempre admirei. Cada escolha de cor, cada ângulo para fotografias, cada flor cuidadosamente selecionada. Tudo indicava que ele estava tão envolvido quanto eu. Enquanto caminhávamos pelo jardim, João fez uma pausa e olhou para mim, com um sorriso que não precisava de palavras. Você mudou, Helena, disse ele suavemente. Mas ainda vejo a mesma pessoa de sempre, cheia de energia e criatividade. As palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Aquelas lembranças que julgava ter deixado para trás começaram a despertar sentimentos que há muito eu tentava ignorar. Um frio na barriga misturado com uma sensação de segurança me invadiu. No caminho de volta, conversávamos sobre ideias para a cerimônia, mas também sobre nós, sobre os caminhos que cada um tomou.
João me contou sobre a vida após nossa separação, sobre desafios e pequenas conquistas. Eu, por minha vez, compartilhei momentos da minha rotina, sem revelar tudo, mas o suficiente para sentir que estávamos reconstruindo uma ponte entre passado e presente. Quando o dia terminou, sentei-me sozinha na varanda do meu apartamento, observando o Tejo refletindo as luzes da cidade. Senti que algo havia mudado. Não era apenas o casamento de Miguel que estava prestes a acontecer. Era algo dentro de mim, uma chama antiga que voltava a acender. Eu sabia que os próximos dias trariam desafios, decisões e surpresas. Mas, de alguma forma, estava pronta para enfrentar tudo. E então, um pensamento me perseguiu. E se essa conexão com João fosse mais profunda do que apenas lembranças? E se aquele encontro fosse apenas o começo de algo maior, algo que mudaria não apenas minha vida, mas também a do meu filho e de todos ao nosso redor? Um frio misturado com excitação percorreu meu corpo. O casamento de Miguel seria inesquecível, mas algo me dizia que nem tudo aconteceria conforme o planejado. Algo aguardava, silencioso, pronto para se revelar. Os dias que se seguiram foram intensos. A cada ligação, e-mail e visita, eu percebia que organizar o casamento de Miguel seria mais desafiador do que eu imaginava. E, no meio de tudo, surgiam surpresas inesperadas, pequenas crises, claro, aquela mistura de tensão e excitação que me mantinha acordada à noite. Logo na segunda manhã, recebi uma mensagem urgente de um dos fornecedores. O arranjo de flores para a cerimônia foi enviado para outro endereço. Podemos tentar recuperar, mas não há garantias. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Olhei para o Tejo, ainda brilhando sob o sol, e pensei: isso é só o começo, Helena. Você consegue. Enquanto corria para contatar outro fornecedor, Miguel apareceu no apartamento. Ele estava visivelmente preocupado, ajustando a gravata enquanto falava. Mãe, e se nada sair como planejamos? Perguntou ele, e eu notei uma ponta de nervosismo em sua voz. Miguel, respira. Nada está perdido. Vamos resolver tudo, um passo de cada vez. Tentei soar calma, mas por dentro sentia meu próprio coração acelerar. Decidimos visitar o local da cerimônia. O espaço era encantador. Um jardim à beira do rio, com vistas deslumbrantes para o Tejo. Mas, ao chegarmos, notamos que o terreno estava molhado demais devido à chuva da noite anterior. O chão enlameado poderia prejudicar a montagem das mesas e do palco para a música. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Miguel, passando a mão pelos cabelos. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Não se preocupe. Já enfrentamos situações piores. Vamos reorganizar tudo. Enquanto caminhávamos pelo jardim, notei algo estranho. A noiva, Clara, estava visivelmente desconfortável. Ela falava pouco, evitava contato visual, e parecia guardar um segredo. Decidi observar com atenção, sem pressionar. Mas o pressentimento de que algo poderia mudar os planos do casamento cresceu dentro de mim. Nos dias seguintes, os pequenos problemas continuaram a se acumular. O bolo encomendado chegou errado, com sabores diferentes dos combinados. Um dos músicos avisou que tinha um compromisso inesperado na data da cerimônia. Até os convites sofreram um atraso, chegando apenas 2 dias antes do envio. Cada contratempo me fazia sentir o peso da responsabilidade, mas também me lembrava da força que eu tinha, da capacidade de improvisar e encontrar soluções criativas. Entre uma crise e outra, João esteve ao meu lado, ajudando com ideias e soluções. Ele demonstrava não apenas competência profissional, mas também uma atenção aos detalhes que me impressionava. Durante uma reunião com o decorador, ele fez uma sugestão inesperada para salvar a decoração que parecia perdida. Eu não pude deixar de sorrir para ele, sentindo que aquela parceria ia muito além do trabalho. Você sempre tem uma solução, João, disse eu, tentando soar casual. Não é só eu, é nós.
Estamos nisso juntos, respondeu ele, olhando para mim com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Enquanto resolvíamos problemas, percebi que a tensão não vinha apenas dos contratempos logísticos. Clara continuava distante, e Miguel começou a perceber que algo a incomodava. Uma tarde, enquanto ajudávamos a testar os arranjos de mesas, ouvi um comentário sutil dela, quase inaudível. Não sei se tudo vai dar certo, disse Clara, olhando para o chão. Meu instinto de mãe me alertou. Havia mais do que simples nervosismo pré-casamento. Decidi que precisava descobrir o que era, mas sem pressionar. Esse segredo podia mudar tudo, e eu não podia permitir que afetasse a felicidade do meu filho. Enquanto tentava equilibrar a organização e a investigação silenciosa, percebi que também estava lidando com meus próprios sentimentos. João estava cada vez mais presente, e a antiga química entre nós retornava, trazendo à tona emoções que eu achava esquecidas. Um frio na barriga misturado com ansiedade e desejo de enfrentar desafios juntos me acompanhava a cada passo. Numa noite, sozinha no apartamento, revisei todas as listas e contratos. Senti a exaustão e, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de realização. Cada problema resolvido, cada detalhe ajustado, me lembrava do quanto eu ainda podia fazer, do quanto minha vida ainda podia ter emoção e propósito. E então, um pensamento perturbador surgiu. E se os problemas de Clara fossem maiores do que eu imaginava? E se algo que ela escondia pudesse comprometer não apenas o casamento, mas também a harmonia entre todos nós? Um arrepio percorreu minha espinha, e eu percebi que a preparação para o casamento de Miguel não era apenas uma tarefa de organização. Era uma jornada que me levaria a confrontar medos, enfrentar desafios emocionais e descobrir segredos que poderiam mudar nossas vidas para sempre. Enquanto olhava para o tejo refletindo a luz da lua, senti que estávamos à beira de algo inesperado. O casamento de Miguel seria inesquecível, mas não pelo que esperávamos. Algo silencioso aguardava, pronto para se revelar, e minha intuição dizia que não seria nada fácil. O clima em Lisboa parecia refletir minhas emoções. Dias ensolarados, intercalados por chuvas repentinas, assim como meu coração, dividido entre responsabilidades e sentimentos que eu acreditava terem ficado no passado. Organizar o casamento de Miguel estava cada vez mais intenso, e ao mesmo tempo, meus pensamentos não saíam de João. Naquela manhã, fomos ao florista para verificar os arranjos finais. João me acompanhava, ajustando detalhes e sugerindo pequenas mudanças que poderiam transformar o espaço do jardim em algo mágico. Eu o observava trabalhar, e percebi que, apesar dos anos, ainda havia uma harmonia entre nós que palavras não poderiam explicar. Helena, confia em mim, disse ele, entregando-me um pequeno vaso com flores recém-arranjadas. Vamos fazer desse dia algo inesquecível, não só para Miguel, mas para todos. Sorri, sentindo meu coração bater mais rápido. As palavras dele tinham um efeito inesperado, despertando algo dentro de mim que eu tentava ignorar. A lembrança de noites passadas, risadas compartilhadas e a sensação de que, com ele, tudo parecia possível. Enquanto caminhávamos pelo jardim, percebi que Miguel estava cada vez mais ansioso. Ele comentava detalhes da cerimônia, preocupava-se com cada convidado, e eu tentava acalmá-lo. Mas, ao mesmo tempo, meus pensamentos eram interrompidos pelas interações silenciosas entre João e eu. Cada olhar trocado, cada gesto delicado aumentava a tensão, e eu me perguntava se estava pronta para confrontar esses sentimentos. Durante a tarde, decidimos revisar a lista de fornecedores e o cronograma da cerimônia. Clara, a noiva, ainda parecia inquieta, e sua ansiedade era perceptível. Em um momento, ela se afastou discretamente, olhando para o rio com expressão pensativa. Decidi acompanhá-la com cautela. Clara, posso te ajudar com algo? Perguntei, aproximando-me suavemente. Ela hesitou, e depois suspirou. Helena, tem algo que não contei a ninguém, e não sei se devo.
Meu coração apertou. Eu sentia que a verdade poderia abalar todos os planos, mas decidi ouvir. Não precisa ter medo. Às vezes, dividir o que nos preocupa torna tudo mais leve. Ela me contou que havia um problema pessoal que poderia impactar a cerimônia. Algo que não queria que Miguel soubesse para não causar estresse. Escutei atentamente, oferecendo apoio silencioso. Senti que meu papel naquela história ia muito além de organizar flores e convites. Eu estava ajudando a manter o equilíbrio emocional de todos. Após essa conversa, voltei minha atenção a João, que me observava com um olhar intenso, mas delicado. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de preocupação e carinho que me fez perceber. Eu ainda me importava com ele, talvez mais do que deveria. Um frio percorreu minha espinha, e meu coração acelerou com a lembrança de cada momento que passamos juntos no passado. Helena, você está bem? Perguntou João, quebrando meu transe. Sim, apenas. Pensando em como tudo está acontecendo rápido demais, respondi, tentando disfarçar a confusão que sentia dentro de mim. Ele se aproximou, apoiando a mão levemente sobre a minha, um gesto simples, mas carregado de significado. Por um instante, fiquei imóvel, permitindo que aquela conexão silenciosa existisse sem palavras. Senti uma mistura de medo e desejo, e percebi que meu coração estava sendo puxado em duas direções. Meu amor por meu filho e a antiga paixão que nunca desapareceu completamente. Ao final da tarde, sentamos na varanda do apartamento de Miguel, olhando para o pôr do sol sobre o Tejo. O céu estava pintado de tons de laranja e rosa, refletindo na água de maneira quase mágica. Eu respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. A vida, que parecia estável e previsível, agora estava cheia de possibilidades e incertezas. Helena, eu sei que você está lidando com muito, disse João, com uma voz calma e firme. Mas saiba que não precisa enfrentar tudo sozinha. Essas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Eu percebi que não precisava carregar todo o peso sozinha, que poderia permitir-me sentir, amar e ser amada novamente, mesmo enquanto ajudava meu filho a viver um dos dias mais importantes de sua vida. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei para as luzes da cidade refletindo no rio e senti uma determinação silenciosa crescer dentro de mim. O casamento de Miguel se aproximava, e com ele surgiam desafios, segredos e emoções que ninguém poderia prever. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva, pronta para enfrentar o inesperado e aberta a redescobrir meu próprio coração. E então, antes de dormir, uma dúvida me atravessou. E se meus sentimentos por João se tornassem tão intensos que eu tivesse que escolher entre seguir apenas como mãe ou permitir-me ser novamente mulher, amante, parceira? Um arrepio percorreu meu corpo, e o silêncio da noite parecia sussurrar. Nem tudo terminará como planejado. O grande dia finalmente chegou. Lisboa parecia acordar especialmente para a cerimônia de Miguel. O sol brilhava, refletindo no Tejo e iluminando cada detalhe do jardim cuidadosamente decorado. Flores delicadas, velas suspensas e mesas perfeitamente organizadas criavam uma atmosfera de conto de fadas. Mas, por trás da perfeição, eu sabia que os últimos dias haviam sido uma corrida contra o tempo e contra os imprevistos, e que qualquer erro poderia mudar tudo. Miguel estava nervoso, ajustando seu terno e respirando fundo, tentando manter a calma. Olhei para ele e senti um orgulho imenso. Tudo vai dar certo, Miguel, disse, segurando sua mão por um instante. Confia em mim. Clara, a noiva, estava bonita, mas ainda um pouco apreensiva. Percebi nos olhos dela a preocupação que havia me contado em segredo. Eu sabia que não podia revelar tudo para Miguel, mas era hora de enfrentar a situação. Caminhei até Clara discretamente e toquei seu ombro. Clara, você não precisa carregar isso sozinha. Estou aqui para te apoiar. Ela suspirou, e senti o peso da tensão diminuir ligeiramente. O segredo que ela guardava, um problema familiar inesperado, não afetaria a cerimônia,
desde que a guíssemos com cuidado. A confiança entre nós cresceu, e eu percebi que meu papel naquele dia ia muito além de mãe. Eu era mediadora, confidente e, de certa forma, guardiã de momentos preciosos. Enquanto os convidados chegavam, João apareceu ao meu lado. Ele usava um sorriso tranquilo, mas eu podia sentir a mesma tensão que eu sentia no meu peito. Cada gesto seu, cada olhar, falava sem palavras. Era claro que entre nós ainda existia algo que não tinha desaparecido com os anos. Helena, você está incrível, disse ele baixinho, com uma sinceridade que me fez corar. Obrigada. João, respondi, sentindo uma mistura de nervosismo e felicidade. Hoje é o dia de Miguel, mas estou feliz por você estar aqui. A cerimônia começou, e tudo parecia perfeito. O sol iluminava o caminho de Clara até o altar. O tejo refletia tons dourados e os convidados sorriam emocionados. Eu olhava para meu filho e pensava em como ele havia crescido, em como confiar em mim naquele momento era um presente que ele me dava. E, ao mesmo tempo, um lembrete de que eu ainda podia sentir, amar e me emocionar. No entanto, o segredo de Clara ainda pairava no ar. Durante a troca de votos, percebi seu olhar se perder por um instante, e meu instinto me disse que algo inesperado poderia acontecer. Respirei fundo, pronta para agir se fosse necessário. Mas, em silêncio, ela completou suas palavras com coragem, e a tensão se transformou em alívio silencioso. Após a cerimônia, começou a festa. Música suave, risadas e brindes enchiam o jardim. Eu me senti envolvida por uma mistura de alegria, emoção e uma sensação crescente de que minha própria história estava prestes a mudar. João aproximou-se novamente, e, desta vez, não havia necessidade de palavras. Seu gesto simples, tocar levemente minha mão enquanto caminhávamos pelo jardim, dizia tudo. Helena, disse ele baixinho, e eu senti cada palavra penetrar fundo no meu coração. Talvez este dia não seja apenas sobre Miguel. Talvez seja sobre nós também. Senti uma pontada de emoção, misturada com medo e esperança. Meu coração estava dividido, mas de uma forma que eu não sentia há anos. Eu sabia que precisava escolher, decidir se permitiria que esse novo capítulo da minha vida começasse. E, enquanto observava Miguel dançando com Clara, sorrindo sem preocupações, percebi que meu papel de mãe e protetora estava cumprido. Agora, era hora de ouvir meu próprio coração. Mas, antes que pudesse me entregar totalmente a esse sentimento, algo inesperado aconteceu. Um convidado aproximou-se discretamente, entregando-me um envelope sem identificação. O conteúdo era uma carta que mudaria tudo novamente, uma revelação que ninguém poderia prever, um segredo que ameaçava trazer complicações para todos nós, e que exigiria coragem e decisões rápidas. Meu coração disparou. Olhei para João, e ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Sem palavras, sabíamos que o dia perfeito havia revelado não apenas a felicidade de Miguel, mas também a necessidade de enfrentar verdades ocultas. Enquanto o tejo refletia as luzes da festa, eu compreendi que aquele casamento não era apenas o início de uma nova vida para meu filho. Era o ponto de virada para todos nós. Para mim, para João, para Clara e, de certa forma, para todos que estavam presentes. O inesperado aguardava, pronto para transformar o que parecia ser um final feliz em algo ainda mais profundo, emocionante e desafiador. E, com a carta em mãos, senti uma mistura de medo e excitação. Algo estava prestes a ser revelado, e minha vida jamais seria a mesma. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.